Então, na aula de hoje, a gente vai dar início ao estudo das integrações por frações parciais, que vai ser a última ferramenta que nós vamos aprender, que vai nos auxiliar a calcular as integrais, tá? Então, nós já vimos várias ferramentas. A primeira foi substituição simples, depois nós vimos integração por partes, depois substituição trigonométrica e agora integração por frações parciais, tá? Então, isso aí vai se alongar um pouquinho, talvez 2 aulas, tá? Para pegar direitinho a ferramenta. Bom, eu quero começar com uma motivação para aquilo que a gente vai fazer, tá? Eu vou lembrar vocês, lembrando que uma fração, que uma função racional, tá, é uma função da forma f de x igual a p de x sobre q de x, ok? Onde p e q são polinômios, onde p de x e q de x são polinômios. Okay? Ou seja, né, de maneira mais explícita, se eu quiser escrever isso, eu vou escrever assim. Então, f de x é o quociente de 2 polinômios. Então, tem um polinômio em cima, que é da forma an xn, an menos 1, xn menos 1, e etc. A2 x2, A1x mais A0. Tá? Então, dividido por outro polinômio. Tá? O outro polinômio vai ser bm xm mais bm menos 1 xm menos 1, etc. Tá? Vai andando, diminuindo 1 em 1 até chegar no último. Tá? Então, esse aqui seria o polinômio, seria a função p, e o de baixo seria o q. Ok? Então, isso é uma função racional. Tá? Só vou também fazer uma outra observação. Além disso, né, o grau do polinômio p é indicado, na verdade, não do polinômio p, mas de maneira geral, né? O grau de um polinômio é indicado, tá? O nome aqui é o polinômio p de x, p minúsculo, para não fazer confusão, tá? É indicado por esse símbolo aqui, ó, tá? Chama de ROM. Então, isso aqui chama grau de p de x. Bom, pode fazer assim. Então, o que é o grau do p de x? O grau do p de x, o grau de um polinômio é esse camarada aqui, ó. Tá? É o maior expoente que aparece na expressão do polinômio. Tá? Isso é o grau do p de x. Então, o grau do polinômio de cima seria o n, tá? E o grau do polinômio de baixo seria o m, tá? Que é a maior potência que aparece aí. Bom?
Então isso a gente vai denotar sempre com esse símbolo. Você vai ler esse aqui, grau do polinômio P. Ok? Bom, então isso aqui é o... Só estou definindo os objetos com os quais eu quero trabalhar. Tá bom? Então eu quero... Tenho uma função assim, uma função racional. Tá? E a princípio, o que eu quero fazer? Eu quero integrar essa função. Tá? Então o objetivo é o cálculo de funções racionais, cálculo de integrais, né? De integrais de funções racionais. Tá? Ou seja, calcular isso aqui, ó. AN xn, AN menos 1, xn menos 1, etc. Vou botar aqui a 0. E aqui BM, xm, BM menos 1, B2, B1, né, x, B0, dx. Então é isso que eu quero. Tá? Quero calcular esse tipo de coisa. Vou dar um nome para essa expressão aqui, porque a gente vai usá-la no decorrer da aula. Tá? Então, objetivo, né? Como se calcula uma coisa dessa? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é desenvolver um método para simplificar essa expressão que aparece aqui. Ó. Tá? A gente quer desenvolver um método para simplificar a maneira de escrever uma função racional. Tá? Para vocês entenderem isso, eu quero começar com um exemplo. Tá? Então, a ideia... Só vou botar aqui. Então, o objetivo é simplificar a função racional. Aqui eu vou botar uma, né? Não estou dizendo quem que eu vou simplificar. Então é indefinido. Então esse é o objetivo. Então para vocês entenderem o objetivo, eu começo com esse exemplo aqui, ó. Eu vou pegar essa função 2 sobre x quadrado menos 1 e vou fazer uma observação, tá? Na verdade eu vou escrever assim, né? Então, observe que a função, na verdade que a expressão né? Vou pegar essa expressão aqui, 2 sobre x quadrado menos 1. Tá? Essa expressão aqui, ó, é uma função racional, igualzinha que está aqui, ó. Qual que é a diferença? A diferença é que no numerador aparece um polinômio constante, tá? Que é esse cara aqui, ó, é um polinômio de grau zero. Todo polinômio de grau zero é uma constante, tá? E no de baixo aparece esse polinômio de grau 2. Então isso aqui é uma função racional, tá bom? Então, mas o grande lance é observar que essa expressão ela pode ser escrita assim, ó.
eu posso escrever 2, que multiplica x² menos 1, como menos 1 sobre x mais 1 mais 1 sobre x menos 1. Tá? Se você fizer a conta, tirar o mínimo, etc., para simplificar, né, nessa parte aqui, você vai chegar a isso. Tá? Bom, eu entendo aqui que essa expressão em amarelo, né, ela obtém duas expressões. Então eu estou partindo de uma coisa que é uma expressão só para uma coisa que são duas expressões, mas as expressões são mais simples. Tá? Então a ideia é dividir uma coisa complicada, é uma coisa que aparece aqui, tá, como soma de expressões mais simples. Tá bom? Então esse é o objetivo da integração por funções parciais. Tá? Então, o objetivo, como diz aqui, ó, é simplificar uma função racional. Então, tem uma função racional, escrevo ela de forma mais simples, como soma de funções mais simples. Tá bom? Isso aqui também são funções racionais. Ó. Essa é uma função racional, essa também é. Tá bom? Só que são bem mais simples que a primeira. Tá bom? E por que eu quero fazer isso? Porque se eu quiser calcular a integral disso, nós aprendemos a calcular essa integral. Essa integral aqui é uma integral por substituição trigonométrica. Tá? Mas se eu tenho essa igualdade, calcular a integral da esquerda é igual a calcular essas duas integrais aqui. Ó. E essas duas integrais são bem fáceis de calcular, né? São substituições simples. Tá bom? Então, esse trabalho de transformar uma função complicada na soma de funções fáceis, ele me compensa na hora de calcular a integral. Que eu pego uma integral difícil e transformo na soma de integrais fáceis. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Então, eu quero descrever agora de maneira geral qual é o método. Tá bom? Então, a ideia... Vou botar até aqui de vermelho. Então, a ideia... de maneira geral, a ideia é escrever a expressão que aparece lá em estrela. Que expressão é essa? É essa aqui, ó, que eu rabisquei todo. Tá? Essa aqui, ó. A ideia é escrever essa expressão como soma de expressões da forma A sobre x mais alfa, na verdade é x mais b, deixa eu botar aqui, é x mais b elevado a i, tá? E ou da forma bx mais c sobre cx² mais dx mais e elevado a i. Tá? Então a gente quer transformar aquela expressão lá em expressões dessa forma. Tá? Repara que essa daqui, ó,
que são essas duas, as duas são dessa forma, tá bom? Eu tomei o A na primeira, ó, nessa primeira expressão aqui, o A foi tomado como menos 1, tá? Esse A aqui foi tomado como 1 e esse B foi tomado como 1. E esse I foi tomado como 1. Bom? Enfim, e assim vai. Nessa aqui, ó, o A foi tomado como 1, esse A minúsculo foi tomado como 1, esse B foi tomado como menos 1. E o I foi tomado como 1. Tá? O I, ó, não aparece nada. Aqui é 1. Mesma coisa para cá. Bom? Então nós temos isso. Ok? Vou apagar esses rabiscos que eu fiz aqui. Então essa é a ideia. Tá? E o OU. Ok? Sempre que o N, o grau do P, for menor que o grau do Q. Bom? Eu quero fazer isso que eu estou dizendo agora sempre que o grau desse polinômio for menor que o grau desse polinômio de baixo. Tá bom? E isso vai ficar nítido daqui a pouco por que eu quero fazer isso. Bom? Nessa situação em que o grau de um tem que ser menor que o grau do outro. Tá? Então, essa ferramenta é o que a gente chama de frações parciais. Tá? Essa situação é chamada frações parciais. Soma por frações parciais. Tá bom? Então é isso. Trocar uma função racional complicadíssima por funções racionais mais simples, todas assim. Tá? O que nós vamos fazer hoje é desenvolver os métodos para isso acontecer. Tá bom? Bem, eu quero dar um exemplo aqui. É que, por exemplo, ó, x² mais x sobre x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 2x menos 4, tá? Pode ser escrita como soma de frações parciais da seguinte forma. Tá? Vou escrever aqui, ó, x² mais x dividido por x ao cubo menos 2x² mais 2x menos 4. Tá? Isso fica igual, ó, x mais 1 dividido por x² mais 2 mais 2 sobre x menos 2. Bom? Se você tirar o mínimo múltiplo comum e simplificar essa parte em vermelho, você vai chegar na parte verde. Bom? Então, isso aqui são as frações parciais. Ó. Bom? Essa parte aqui, ó, em amarelo, é esse termo que aparece aqui. Ó.
Tá? E essa parte aqui em azul é esse termo que aparece aqui. Bom? Bom, a pergunta que fica é a seguinte, né? De vermelho, para você obter o verde, é muito fácil. É só tirar o mínimo múltiplo comum e simplificar. O problema é o contrário, né? Como é que daqui você chega aqui? Essa é a pergunta, né? Essa é a parte difícil. Então isso a gente vai responder talvez ao longo de 2 aulas, tá bom? Talvez mais aulas, 3 aulas, tá bom? Então tudo que a gente quer fazer é entender como que você faz para chegar da parte verde para a parte ali que está na direita, né? Ou seja, pegar uma fração, uma função racional, tá? E escrever como fração parcial. Esse é o grande X, tá? Esse é o grande problema, ok? Bom, para fazer isso, a gente divide em 4 casos, tá bom? Então, o método de escrever para escrever uma função racional como soma de frações parciais ele vai ser dividido em 4 casos. Será dividido ou explicado, né? Talvez. Bom, dividido tá legal. Em 4 passos. Então vamos ver a primeira etapa, tá? Vamos ver o caso 1. Caso 1 acontece quando o Q de x pode ser escrito como produto de fatores lineares distintos. Tá? Vai ser o primeiro caso. Okay? Bom, como é que fica isso? O que significa que o Q de x? Quem é o Q de x? Né? Vamos lembrar, o Q de x, né, é esse cara aqui, ó. Opa, então é o denominador. Então, entender como uma função racional se escreve como soma de frações parciais é entender como Q de x se fatora. Tá? E entender como Q de x se fatora é entender quem são as raízes de Q de x. Tá? Então, tem aí... Você repara que só depende de Q de x, né? Não depende do numerador. Tá bom? Então vamos fazer aqui umas observações. Quero lembrar alguns fatos, tá? Ó, vou lembrar que um polinômio Q de x, tá bom? De grau n
aqui. Esse polinômio possui uma raiz alfa? Se somente se, tá? Q de x é divisível por x menos alfa. Bom, o que significa isso? Né? Isso é a mesma coisa que dizer que Q de x é x menos alfa vezes um outro polinômio s de x. Bom, onde o grau do polinômio s de x é n menos 1. Bom, então aqui, olha, existe uma relação entre os divisores de um polinômio, tá, e as raízes do polinômio. Se um número é raiz do polinômio, então eu sei que se eu pegar x menos alfa, esse cara aqui ele vai dividir o polinômio. Ou seja, o polinômio vai ser um múltiplo de x menos alfa. Tá? É x menos alfa vezes sx. Esse sx aqui é sempre um polinômio que aparece do lado com um grau menor que 1, comparado com o q de x. Tá? Então, se o q de x tem grau n, o s de x tem grau n menos 1. Tá? Bom, feito isso, o que a gente obtém? Tá? Então, dessa forma, se eu repetir esse argumento várias vezes para todas as raízes que aparecem aí, eu chego à seguinte conclusão. Dessa forma, Q de x tem n raízes distintas tá? Eu vou chamar aqui as raízes de alfa 1, alfa 2 e etc. Alfa n. Se somente se o Q de x ele se escreve como x menos alfa 1, x menos alfa 2, x menos alfa 3, e etc. até x menos alfa n. Tá? E uma constantezinha a mais aqui, onde ser uma constante real. Bom, onde os fatores lineares né, que são esses caras aqui, ó, eles são todos distintos. São todos distintos. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho um polinômio de grau n. Se esse polinômio ter n raízes distintas, é equivalente a ele se escrever como o produto desses n fatores aqui, ó, x que multiplica x menos alfa 1 que multiplica x menos alfa 2, etc. Tá? E todos esses fatores lineares são não distintos. Tá? Então, o caso em que eu estou com Q de x escrito como produto de fatores lineares distintos é equivalente ao caso em que o Q de x tem n raízes distintas. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, nesse caso, o P de x, vou botar em
o P de x sobre o Q de x, ele se escreve da seguinte forma, tá? Alfa A1, que multiplica x menos alfa 1, mais A2, que multiplica x menos alfa 2, A3, que multiplica x menos alfa 3, etc. E aí até o AN, que multiplica x menos o alfa n. Tá? Então, é isso aqui. Ó. Ok? Isso aqui nós vamos chamar de igualdade 2. Bom, então, eu sei como que tem que ser a fração parcial baseado em como o Q de x se fatora. Se o Q de x se fatora como frações, como fatores lineares, todos distintos, então eu sei que a minha fração parcial ela se escreve assim. Tá? Vamos fazer um exemplo, né, para entender isso. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. Escrever 1 sobre x quadrado menos a quadrado como soma de frações parciais. Tá? Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou observar aqui, ó, x quadrado menos a quadrado tem uma maneira simples de fatorar esse negócio, né? Lá do ensino médio. É x mais a, x menos a. Já está feito. Eu já tenho a fatoração. Isso aqui é um fator linear e isso aqui é um fator linear. Tá? Então, como que eu escrevo esse cara como soma de frações parciais? Tá? Você observa que além de os dois aqui serem fatores lineares, eles são diferentes, né? Um é x mais a, outro é x menos a. Tá? Então, isso aqui significa, né? X quadrado menos a quadrado se escreve como fator, como produto de fatores lineares distintos. Ok? Então, como é que a gente faz então? A gente vai supor que esse cara é dessa forma. Ó, é um A1, tá vendo? Sobre, ó, x menos alfa 1. Quem é x menos alfa 1? É o primeiro fator. Vai ficar x mais a mais... E agora? A2 sobre x menos alfa 2. E quem é x menos alfa 2? É o segundo fator. Vai ficar A2 sobre x menos a. Ok? Bom, eu só preciso agora entender quem é o A1 e quem é o A2. Para fazer isso é muito simples. Agora eu preciso tirar o mínimo. Tirando o mínimo vai ficar A1, que multiplica x menos a, mais A2, que multiplica x mais a. Ok? Daí então, ó, multiplico
Tá? E vou colocar o x em evidência. Quando eu colocar o x em evidência, vai ficar A1 mais A2. E aí agora eu coloco tudo que não tem x desse ladinho aqui, ó, menos A1A mais A2A. Ok? Bom, feito isso, tem que repetir aqui. Ó, se eu quiser agora, a partir desse ponto, se eu quiser multiplicar aqui, eu posso, tá? Então eu volto a ter x² menos A². Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou comparar com o de cá. Ó. Eu estou obtendo uma igualdade que diz que o que está em amarelo é igual ao que está em azul. Bom, como os denominadores são iguais, ó, isso aqui é igual a isso. Para que azul seja igual a amarelo, então o numerador de azul tem que ser igual ao numerador de amarelo. Tá? Então, para que o numerador de azul seja igual ao numerador de amarelo, eu vou comparar termo a termo. É um polinômio, tá? Então, só lembrando, ó, que aqui eu tenho um polinômio, né? Aqui eu tenho um termo que envolve x, tá? E do lado azul eu não tenho um termo que envolve x, tá? Se eu não tenho um termo que envolve x é porque isso aqui se escreve como 0x mais 1. Vou completar. Bom? Então, para que isso seja igual, ó, eu comparo o termo que está com x aqui com o termo que está com x aqui. Agora eu comparo o termo que está em azul aqui com o termo que está em azul aqui, porque é o termo independente. Tá? Então eu vou sempre comparar coeficiente a coeficiente do polinômio da esquerda com o polinômio da direita. É isso que eu faço. Tá? Então quando eu comparo aqui, eu vou obter, ó, um sistema em que o A1 mais o A2 é zero. Tá? Em que o menos A1 vezes A mais A2 vezes A, isso é 1. Aqui é um sisteminha que eu obtive. Né? Eu vou resolver esse sistema. Eu obtenho aqui facilmente que o A1, que é a constante que eu quero achar, é menos 1 sobre 2A. Tá? E o A2, que é a outra constante que eu quero achar, é 1 sobre 2A. Tá? Então, feito isso, não tem mais nenhum problema. Feito isso, eu já sei, então, que 1 sobre x² menos A² é igual... Vamos lá, como é que eu tinha chutado? Eu tinha chutado A1, né? Eu tinha colocado aqui, não chutado, né? Eu tinha posto que era A1 sobre x mais A, que a fração parcial era assim. Agora eu vou substituir esse A1 aqui, ó, que dá quanto? Menos 1 sobre 2A. E o outro aqui, que é 1 sobre 2A. Então tá feito. Tá? Então eu escrevi isso aqui dessa forma. Ok? Bom, isso poderia... Por que eu quero fazer isso? Né? Eu quero fazer isso para calcular a integral. Então o próximo exemplo seria uma continuação disso. Ó, por exemplo, calcule a integral de 1 sobre x² menos A² dx. Tá? Então essa integral aqui, a princípio, nós já sabemos calcular. Tá?
Essa integral aqui é uma integral onde você pode usar substituição trigonométrica. Nós aprendemos na última aula. Tá? Então a gente já sabe. Então a gente vai ter um método a mais para calcular essa integral. Né? Então, usando frações parciais, né? Vou botar aqui usando o exemplo anterior. O que eu tenho? Eu tenho aqui integral de 1 sobre x quadrado menos a quadrado dx. Se escreve como integral, tá? De menos 1 sobre 2a sobre x mais a mais 1 sobre 2a. Esse 1 parece um y. Pronto. Tem que ficar em pé. Isso. 1 sobre 2a sobre x menos a dx. Então, vou aplicar aqui as propriedades de integral, né? Eu vou separar a integral na soma, uma soma das integrais, e colocar essas constantes para fora. Então, vai ficar menos 1 sobre 2, integral de 1 sobre x mais a dx, mais 1 sobre 2, integral de 1 sobre x menos a dx. Bom? E essas integrais aqui vocês calculam usando substituição simples, tá? Vai chamar x mais a de u. Ok? Então vai ficar menos 1 sobre 2a ln x mais a mais 1 sobre 2a ln de x menos a, as constantes. Ok? Então temos aí um método a mais para calcular algumas funções, integral de algumas funções. Tá? Então o método é simples, né? Basicamente você tem que fazer é fatorar. Tá? Quem tiver muita dificuldade em fatoração, vai nas notas de aula que eu escrevi, lá na introdução tem uma parte só que eu falo disso, de fatoração, de raízes, etc. Tá bom? Eu vou fazer mais um exemplo. Deixa eu ver. Escrever x quadrado mais 2x menos 1 dividido por 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 2x como soma de frações parciais. Tá? Bom, a mesma coisa, né? A gente só precisa fatorar o denominador, tá? Então tudo se concentra em estudar o denominador. Tá? Então a gente olha aqui, ó. Vou pegar 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 2x. Né? Aqui já está de graça, ó. Eu posso colocar o x em evidência. Vai ficar 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Então eu já tenho aqui de cara a primeira raiz. Ó. A primeira raiz é 0. Tá?
Porque se não aparece nada com x, é porque é zero. Que escrever x é a mesma coisa que escrever x menos zero, tá? Ó. Ok? Então é isso. E as raízes aqui, ó, a gente já sabe encontrar, tá? Então as raízes. Dois x ao quadrado mais 3x menos 2 são, né? Menos 2 e meio. Tá, só você usar a Bhaskara. Então eu tenho todas as raízes. Então as raízes do polinômio 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 2x são 0, menos 2 e meio. Opa, são três raízes distintas. Perfeito. Significa então que esse cara se fatora como produto de três fatores lineares. Bom? Então estamos naquele caso que a gente quer. Logo, como é que fica? Vai ficar então vai ficar x quadrado mais 2x menos 1 sobre 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x. Vamos lá, são três raízes, né? Então vai ficar A1 dividido por x menos 0 ou por x, se você quiser, tá? Não faz diferença. Mais A2 dividido por x mais 2. Tá? Não esqueça que é x menos alfa. Tá? Então, se a raiz é negativa, vai ficar x menos 2. Ó. X mais 2. Tá? Mais A3 sobre x menos alfa. Tá? Então, aqui, o que você vai fazer? Você tem que tirar o mínimo múltiplo comum, né? Para encontrar quem é o A1, A2 ou A3. Você pode vir aqui, tirar o mínimo. X mais 2, x menos meio. Vai ficar então A1, que multiplica x mais 2, x menos meio, mais A2, que multiplica x menos meio, mais A3, que multiplica x mais 2. Vai ficar isso aqui. Tá? Então, você vai multiplicar tudo isso aqui isso aqui, e vai organizar, vai agrupar, colocar em evidência o que tem x quadrado, o que tem x e o que não tem x, tá? Quando você fizer tudo isso, eu já vou botar a conta aqui direto, né? Vai ficar x quadrado, já estou organizando direto, tá? Ó, x quadrado, que multiplica A1, mais 2A2, mais 2A3, tá? Mais x, que multiplica 3 meios de A1, menos A2, mais 4A3, menos A1. Tá? Tudo dividido por... Aí, se você quiser, você pode multiplicar aqui, né? E aí, quando você multiplicar, você vai encontrar o que estava aqui, né?
Bom, vai ficar dois x ao cubo mais 3x quadrado menos 2x. E aí quando você comparar então termo a termo, ó, x ao quadrado dois x ao cubo mais 3x quadrado menos 2x, né? Você vai então obter que A1 mais 2A2 mais 2A3. Ó, isso aqui é o que está com x quadrado, né? Você compara com o que está com x quadrado aqui, ó. Se não tem ninguém é porque é 1. Agora você vem aqui e compara o que está com x. O que está com x. Então vai ser 3/2 A1 menos A2 mais 4A3. Que vai ser 2. E o que não tem nada, né? Do lado de lá, você compara com o que está vagando sozinho aqui, ó. Então menos A1 é igual a menos 1. Isso vai te gerar um sistema Quando você resolver esse sistema, você vai encontrar A1 igual a 1, A2 igual a menos 1/10 e A3 igual a 1/10. Bom, então dessa forma, em frações parciais a gente fica com isso, ó. Logo, x ao quadrado mais 2x menos 1, 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x é igual a, então vai ficar a 1, né? 1 sobre x. Opa, na verdade aqui dá meio, tá, gente? O A1 dá meio. Vai ficar meio sobre x mais menos 1/10 sobre x mais 2 e mais 1 sobre 10 sobre x menos meio. Bom, temos aqui a frações parciais, as somas, tá? Eu, na conta aqui, eu dei uma enganada em vocês numa coisa, tá? No final não faz diferença, tá? Não sei se vocês repararam, quando eu tenho as raízes do polinômio, ó, então eu tenho aqui de x, tenho aqui as raízes, tá? Ficou um cara de fora, ficou esse c aqui de fora, tá? No nosso caso, quem seria esse c? Na maioria dos casos é 1, tá? Quando o polinômio aqui ele tiver, né, quando o grau do polinômio, você pega o polinômio de maior grau, quando o coeficiente que acompanha esse grau for 1, aquele c é sempre 1, então não faz diferença nenhuma, tá? Quando o grau do maior, o coeficiente, né, de maior grau do polinômio ele for diferente de 1, esse c vai ser diferente de 1. E nesse caso aqui, ó, é diferente de 1, né? Ó, nesse caso aqui era 2. Tá vendo?
Então, o que aparece aqui esse 2 aparece aqui, ó. Ele teria que aparecer aqui na frente. Então, como é que esse 2 apareceria na frente? Se vocês separarem bem, ó, eu poderia colocar esse 2 em evidência aqui nessa parte amarelinha. Aí ficaria 2x, né? Colocando 2 em evidência, ficaria x ao quadrado mais 3 meios x menos 1. E aí você repara também que isso não altera as raízes, tá? Esses caras aqui continuam sendo raiz desse polinômio, tá? Você pegar um polinômio, dividir por um número ou multiplicar por um número, isso não altera as raízes do polinômio, tá bom? Então, quando eu faço isso, olha só, a maneira correta de escrever o meu polinômio, esse polinômio aqui, como um produto de fatores lineares, seria assim, ó. Seria, vou botar aqui em cima, seria 2x, tá? X mais 2 e o x menos meio. Bom, então, para escrever o que eu escrevi aqui, ó, daqui para cá tem um erro, ó. Faltou esse 2. Tá vendo? Para eu dizer que o que está aqui embaixo é igual ao que está aqui, ó, falta esse 2. Tá? Mas esse 2 não faz muita diferença não, ó, porque você poderia colocar esse 2 aqui, tá? Junto com x, mas aí você poderia, ao invés de enxergar A1 sobre 2x, você poderia enxergar A1 sobre 2 sobre x. Tá? E aí o que você está fazendo aqui só é mudar o coeficiente. Tá? O coeficiente era, enfim, né? Era A1 e agora ele passa a ser A1 sobre 2. Tá? Então, se eu tô querendo, o que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Estou dizendo que quando eu pego aqui e corto, né, isso a princípio estaria errado, tá? Mas não vai dar errado, vai dar certo. Né? Você pode fazer isso, ou você poderia também simplesmente colocar o 2x aqui, ó. Tá? Você vai sempre fazer a fatoração, tá? E aí esse cara aqui você coloca junto. Você pode fazer assim também, tá? Não faz diferença nenhuma. Vou botar aqui, tá? Então, enfim, pode fazer assim ou você pode fazer como eu fiz, só pensando nas raízes, tá? A diferença daria na hora de você resolver o sistema, tá? Se eu tivesse colocado 2x aqui, ó, eu encontraria A1 igual a 1. Encontraria assim, tá bom? Mas no final das contas a expressão seria a mesma, tá? Então, como eu não coloquei aquele 2 lá dividindo, para forçar essa igualdade, o A1 ficou meio. Tá? Mas isso é irrelevante. Tá? Só estou querendo explicar que existe um pequeno erro ali, esse erro ele não vai importar nas contas, tá bom? Porque essa constante aqui ela pode mudar para acomodar o nosso erro. Tá? Enfim. Fizemos aqui. Se eu quisesse calcular a integral disso, beleza, era só calcular a integral disso. Tá? Bom, eu quero partir agora para o caso 2. O caso 2, nós dividimos então em 4 casos. O primeiro caso, no primeiro caso nós tratamos na situação em que, vou voltar aqui, né? O Q de x era produto de fatores lineares distintos. Então agora a gente vai tratar o caso em que o Q de x não é produto de fatores lineares distintos. Tá? É mais ou menos a mesma coisa. Então, caso 2. O caso em que Q de x pode ser escrito
como produto de fatores lineares não, né, fatores lineares, tá aqui uma vírgula, nem todos distintos. Tá bom? E aí, como é que a gente faz isso? Então, vamos lembrar aqui que as raízes do polinômio estão relacionadas com a maneira como o polinômio se fatora, né? E aí o que acontece é o seguinte, se alfa for uma raiz de multiplicidade R, tá? Então o que acontece é que o Q de x ele se escreve como isso aqui, ó, x menos alfa elevado a r s de x, tá? Onde o s de x o s de alfa é diferente de zero, ou seja, o alfa não é a raiz de s, tá bom? Bem, o que é esse R aqui, né? Esse R aqui é a multiplicidade da raiz, ó. O que é a multiplicidade da raiz? Multiplicidade da raiz é o número que diz quantas vezes um número pode ser raiz de uma equação. Se vocês já fizeram essas contas, né? Você está, por exemplo, uma equação de segundo grau, e às vezes você aplica a Bhaskara e você encontra aquele discriminante negativo, né? Significa que tem duas raízes iguais. Significa que a multiplicidade da raiz é 2, porque ela aparece duas vezes como raiz de um polinômio, tá? Então, o número de vezes que um número ele aparece como raiz de um polinômio, isso é chamado de multiplicidade da raiz, tá bom? Então, isso aqui é como se fosse o seguinte, ó. Vamos pensar isso aqui como no caso 1. Você tem o Q de x, tá? Aí você fatora x menos alfa. Aí você continua fatorando. Pô, mas se o alfa é raiz de novo, ele aparece de novo. Mas se o alfa é raiz de novo, ele aparece de novo, tá? E ele aparece quantas vezes? Ele aparece r vezes, tá? E aí, quando ele não aparece mais nenhuma, vem um polinômio s de x. Então isso aqui, ó, como ele aparece r vezes, é x menos alfa elevado a r, s de x, tá? É como se na expressão primeira que nós tínhamos pego aqui, ó, deixa eu voltar, aqui, ó, né? Se isso aqui for igual a isso, né? Se o alfa ele aparece r vezes, então você tem aqui r expressões iguais, que eu estou pintando de vermelho, tá? Então, quando você multiplicar as expressões que são iguais, vai ficar x menos alfa elevado a r. Então, é daí que vem. Então, esse caso, ele também não é difícil, ele é simples, tá? O que a gente faz nesse caso, né? Quando tiver a raiz repetida, tá? A gente faz o seguinte, ó. Então, nesse caso, tratamos como no caso 1, os fatores que são lineares não distintos, né?
e adicionamos a expressão duas estrelas, as frações que são essas aqui, ó, alfa 1, x menos alfa, mais alfa 2, x menos alfa ao quadrado, alfa 3, x menos alfa ao cubo, etc., até a multiplicidade da raiz. Então, o que eu vou fazer? No caso em que repete raiz, você trabalha com as raízes que não são repetidas da mesma forma como no caso anterior, e para as raízes repetidas, você adiciona isso aqui, ó. Tá? Vamos fazer exemplos aqui, ó, para ficar mais claro, tá? Então, exemplo. Escrever sobre x ao cubo mais 3x quadrado mais 3x mais 1 como soma de frações parciais. Tá? Então, vamos lá. O que eu começo vendo? Olha aqui para o denominador, né? A gente tem que tentar descobrir as raízes desse polinômio aqui. Tá? Então, lá na apostila, na introdução, eu explico como a gente pode chutar, uma maneira boa de chutar a raiz para esse polinômio. Mas eu já vou botar aqui direto que uma raiz desse polinômio é menos 1. Tá? Então você poderia dividir esse polinômio por x mais 1, tá? E aí você obteria um polinômio de grau 2, e aí aplicaria a Bhaskara e acharia as outras duas raízes. Mas eu já vou botar para você direto que esse polinômio ele tem 3 raízes iguais. Todas as raízes desse polinômio são menos 1. Então ele se escreve assim. Então nós estamos no caso em que o polinômio que está no denominador ele é produto de fatores lineares, né? Só que nem todos distintos. Na verdade, os 3 são iguais. Tá? Então como é que eu ficaria? Né? Ficaria então assim, ó. Sobre x ao cubo mais 3x quadrado mais 3x mais 1 ficaria como? Então como é que eu vou chutar? Eu vou chutar, ó, A1 dividido, né, pela primeira expressão x mais 1. Agora eu vou botar A2, né? O que vem agora, ó? X mais 1 ao quadrado. E eu faço isso quantas vezes for a multiplicidade da raiz, que nesse caso é 3. Então eu paro aqui. Ok? X mais 1 ao cubo. Bom, então essa aqui é assim que fica escrito em frações parciais. Tá? Então fica o dever de casa. Encontrar
A1, A2 e A3. Ok? Fica esse exercíciozinho para casa. Vou fazer mais um exemplo. Escrever x ao cubo menos x mais 1 dividido por x quadrado, que multiplica x menos 1 ao cubo como fração parcial. Okay? Vamos lá. Esse caso aqui já está pronto, né? Não tem nada para se fazer. O polinômio já está fatorado, ó, o denominador. Tá? Então, nesse caso aqui, x quadrado não preciso nem fazer isso. Ó. Eu já tenho aqui uma raiz que é 0, multiplicidade 2, e outra raiz que é 1, multiplicidade 3. Tá? Então eu aplico o método dessa forma. Eu vou escrever x ao cubo menos x mais 1 dividido por x quadrado, que multiplica x menos 1 ao cubo. Aí como é que fica? Ó, então aqui vamos primeiro olhar para a primeira raiz, né? Que é 0, primeira raiz. Então fica, ó, A1 sobre x. Como tem multiplicidade 2, né, essa raiz aqui, eu continuo A2 sobre x ao quadrado. Parei. Eu faço duas vezes porque tem multiplicidade 2. Agora eu vou para esse termo aqui, ó, que é o termo que envolve a raiz 1, que tem multiplicidade 3. Né? Aí eu começo. Né? Então, vou chamar de A3, x menos 1, A4, x menos 1 ao quadrado, e A5, x menos 1 ao cubo. Tá? Paro no 3, tá? Porque é a multiplicidade da minha raiz. Tá bom? Então tá aí. Então fica de dever para casa. Encontrar as constantes, os coeficientes. Ok? Diego, e se fosse x só? Beleza, se fosse x, né? Aí aqui seria um fator linear não repetido. Você apagaria esse cara. E aí faria o outro da mesma forma. Tá bom? Não tem problema nenhum. Diego, e se ao invés do x tivesse outro aqui, por exemplo, tivesse x mais 1, por exemplo, tá? Não tem problema nenhum. Aí você faria, o x mais 1 seria um fator linear não repetido. Aí você colocaria aqui A6, x mais 1. Tá? E assim vai. Ok? Então, seria a mesma coisa.
Eu quero fazer um último exemplo. E se eu quisesse calcular a integral disso, seria a integral disso. Ok? Essa integral primeira aqui, ó, dificílima. Essas outras aqui são bem fáceis, tá? O último exemplo ele vai servir para exemplificar por que eu estou pedindo que o grau do polinômio do numerador seja menor que o do numerador. Tá? Vou aqui escrever x ao cubo menos x mais 1 sobre x quadrado x menos 1 como soma de frações parciais. Tá? Então, primeiro, vamos olhar aqui uma coisa. Ó. Eu tenho x ao cubo menos x mais 1. O polinômio que está de baixo ele tem grau 3, ele não tem grau 2. Tá? Por quê? Isso aqui está fatorado. Ó. Quando eu multiplicar esse cara, vai dar x ao cubo menos x. Então ele vai passar a ser x ao cubo menos x. Então o polinômio do denominador ele tem grau 3. Tá? Então, começar observando isso. Tá? Então, aqui note x ao quadrado que multiplica x menos 1 é x ao cubo menos x. Bom, logo o grau do polinômio que está de baixo, né? X ao quadrado que multiplica x menos 1 é 3. Bom, vamos voltar lá em cima, no início da aula, quando eu quero falar do método da soma de frações parciais. Eu estou pedindo uma hipótese, tá? Eu estou pedindo a seguinte hipótese, ó. Eu estou pedindo, olha aqui, ó, que o grau de P seja menor que o grau de Q. Lembrando que P é o que aparece em cima e o Q é o que aparece embaixo, tá? Então, eu estou pedindo que sempre o grau do polinômio do numerador seja menor que o grau do polinômio do denominador, tá? Para aplicar o método de maneira direta. E foi isso que aconteceu em todos os exemplos. Ó, nesse exemplo aqui, vamos ver. Ó, o grau do numerador, o grau do polinômio do denominador é 0. Todo polinômio constante, gente, tem grau 0. Tá? Então, em cima tem grau 0 e embaixo tem grau 2. Beleza, então o grau do polinômio de cima é menor do que o grau do polinômio de baixo. Vamos pegar outro exemplo. Ó, aqui. O grau do polinômio de cima é 2 e o de baixo é 3. Beleza, também aconteceu como a gente queria. Outros exemplos, ó, aqui, mesma coisa. O grau do polinômio de cima é 0, do polinômio de baixo é 2. Vamos ver outro exemplo. Esse aqui, ó, também. O grau do polinômio de cima é 2 e o grau do polinômio de baixo é 3. Tá? Então, todos os exemplos isso aconteceu. Nesse exemplo agora, né, que a gente quer calcular, eu estou com uma função racional, né, cujos graus são iguais, ó, tanto de cima é igual quanto de baixo. Tá? Então, observar. E o grau do numerador, né, do polinômio do denominador é 3. Tá? Logo, os polinômios têm o mesmo grau. Tá? Então, nesse caso, eu não posso aplicar diretamente frações parciais. Tá?
que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que dividir o polinômio. Tá? Então, nesse caso, não podemos aplicar frações parciais diretamente. Ok? Por quê? Porque para a gente aplicar, né, frações parciais, uma condição era que o grau do numerador seja menor. Tá? Então, nesse caso, não tem problema. Então, nesse caso, a gente faz o quê? Faz a divisão normal de polinômio. Tá? Então, nesse caso, primeiramente, devemos realizar a divisão de polinômios. Tá? Então, tem um polinômio que é o x ao cubo menos x mais 1. Aí, como não tem um quadrado, eu vou completar com zero, tá? 0x², ó, esse polinômio aqui. Tá? Eu gosto de colocar todos os termos do polinômio, mesmo que não tenham. Eu acho que facilita a conta. Menos x mais 1. E você vai dividir esse polinômio pelo que aparece embaixo, né? Que é quem? É x ao cubo menos x. Tá? Então aqui também eu vou completar com o que falta. Então x ao cubo mais 0x² menos x. Tá? Você pode completar com zero se você quiser. Nesse caso aqui não vai precisar não. Tá? Então a divisão simples, né? Eu pego esses três aqui e o quociente aqui vai ser 1. Então, aí eu multiplico, né, cada um desses caras, né? Então vai ficar 1 vezes x, x ao cubo. 1 vezes 0, 0x². 1 vezes menos x, menos x. Tá? Vai ficar isso. Aí agora o que eu faço com isso? Eu subtraio do de cima. Tá? Então vou fazer x ao cubo menos x ao cubo dá 0. Então aqui deu 0. Agora 0x² menos 0x também dá 0. E agora vai ficar menos x menos x vai dar menos x mais x, que também é 0. Tá? Então deu tudo 0. Sobrou quem? Ó, sobrou esse 1 aqui, que agora eu vou descer. Tá? Então, como agora eu quero dividir esse polinômio por esse. Ó. Agora, esse polinômio daqui, que eu deixei em verdinho, ele tem grau 0. Tá? Então, ele não pode ser dividido pelo polinômio x ao cubo menos x. Então, encerra a conta. Então, está encerrada a conta. Então, o que isso significa? Isso significa aqui, ó, o seguinte. Isso significa que x ao cubo menos x mais 1 dividido por x ao cubo menos x se escreve como 1, que é isso aqui, tá? Mais o resto da divisão, que é esse cara aqui, dividido por x ao cubo menos x. Tá? Se você pegar x ao cubo menos x, multiplicar
tirar o mínimo, né? Multiplicar com esse, somar com esse, você volta nisso. Tá? Então agora sim, ó. Agora sim. Agora nesse caso, do lado de cá, eu tenho um polinômio normal, beleza? E agora eu posso aplicar frações parciais nesse que está aqui, ó. Porque esse que está aqui em vermelho, né, é um polinômio, é uma fração, é uma função racional da forma que eu quero. O numerador tem grau menor do que o denominador. Tá? Então agora podemos aplicar frações parciais. A 1 sobre x ao cubo menos x. Bom, assim. Então, 1 sobre x ao cubo menos x é igual aqui, né? Aí você pode reescrever, né? É 1 sobre x ao quadrado que multiplica x menos 1. Era isso que tinha no início, ó? Aqui, ó. Né? Era isso que estava aqui. Agora ficou mais fácil. Agora eu já sei quem são as raízes, né? A multiplicidade delas, etc. Eu já posso aplicar direto. Então vai ficar a sobre x, né? A1 mais a2 sobre x ao quadrado, que esse cara aparece duas vezes, né? E agora a3 sobre x menos 1. Tá? Então agora eu concluo. A minha função inicial era essa daqui, ó, x ao cubo menos x mais 1 dividido por x ao quadrado, que multiplica x menos 1. Isso é igual, então, ó, a 1 mais essa expressão aqui. Só que essa expressão verde é a mesma daqui, ó, que eu acabei de encontrar. Então ela vai dar a1 x mais a2 x quadrado mais a3 x menos 1. Tá? Então isso é importante. Ok? Tem sempre que lembrar disso. Sempre. Sempre lembrar de fazer a divisão de polinômios. Né? Lembrar de comparar o grau, tá? Para aplicar frações parciais. Se o grau for maior, tem que fazer a divisão primeiro. Se for menor que o grau do denominador, você pode aplicar direto. Mas dá diferença, tá? Fica errado. Ok? Então, qual que é o objetivo dessa